gente percebe umas conotações que precisam ser pensadas melhor. E outras estão muito diretas, muito objetivas. Essa daqui é o caso melhor que eu acho. Então, vamos lá. Então, todas as leis elas estão divididas em itens. E o primeiro item aqui é a necessidade do trabalho. Então, o trabalho é uma lei. O que vocês veem aqui é o resumo que eu fiz, certo? Eu tenho esse resumo aqui no texto, que depois vocês vão pegar. E eu não estou copiando todas as falas do Livro dos Espíritos, ou a gente ficaria aqui um mês inteirinho, certo? Então, daquele texto todo, daquelas questões todas que estão ali, eu tirei o que eu considerei que era mais importante, fiz um resumo e vou trabalhar sobre o resumo. Depois, no estudo de vocês vão encontrar coisas que eu talvez não dei tanta importância, mas que para vocês tem. Entendeu? E é muito interessante isso. E pode até falar para mim, olha, que tal acrescentar isso? Porque para o futuro, então, a gente muda as coisas. Então, dentro do item 1, necessidade do trabalho, está dito que o trabalho é uma lei da natureza, por isso ele é uma necessidade. E que toda ocupação útil é trabalho. Portanto, há trabalho material e trabalho espiritual. Muito bem. Eu li. Agora vocês me digam. O que está escrito aqui? Por o trabalho ser uma lei da natureza, por isso ele é uma necessidade? Isso. O que seria a lei da natureza? Está inserido do modo Todo natural. mundo tem que trabalhar. É, que está na natureza. Mas seria na natureza terrestre só? Não, acho que na natureza das coisas. Acho que na natureza das coisas, na natureza do espírito, não é isso? É assim que você entende? É assim que vocês entendem? Então, ele está, é uma lei da natureza das coisas, da natureza do espírito. Por isso ele é uma necessidade. Então, por que ele é uma necessidade, o trabalho? Ah, mas espera aí, que trabalho vocês estão pensando? Entendeu? Então tem que começar aí. Então, se você está pensando que é quando você sai da sua casa e vai lá para o escritório, não é só disso que Kardec está falando, né? Isso também é trabalho, mas não é só isso. Então, a questão do trabalho vem aqui embaixo dizendo o quê? Toda ocupação útil. O que é uma ocupação útil? Essa é a grande questão, né? O que é útil Pois é. para um, pode ser para outro. Ah, Será que tudo é útil? Então, Tudo. toda ocupação útil é trabalho. Eu acredito Até que aquele que se ocupa em falar mal da gente, Não. é útil, tá me irritando, tá me forçando a exercer a paciência, então. Mas você vai fazer um Não, trabalho. imagina assim, tem matéria e tem espírito, mas e só? Como Não, que mas as coisas movimentam? Como que se cria as coisas? Mas você vai fazer um trabalho, mas, por exemplo, eu saio da minha casa, eu vou pegar o ônibus, eu vou trabalhar com o caminhão. Então eu sei que eu vou fazer aquilo e aquilo já é o meu hábito, é o meu serviço material, mas o meu espírito vai ser conduzir. Só que na minha cabeça eu estou trabalhando, relembrando, vamos supor, esta reunião, meu trabalho na casa espírita, minhas amizades, o melhor, como eu me sinto, aquilo eu me penso e me trabalho assim. Me fortalece para mim ter um desempenho melhor em qualquer aspecto. Quando eu vou ter que ajudar alguém, mesmo na palavra não pensar, ou quando eu vou ter que recuar algo que aquilo não vai me ajudar no meu trio. Que isso não vai me atrapalhar no meu trabalho material. Quando eu estou prestando trabalho material a uma empresa, eu, sei lá, me ponho assim. E mas qual dá mais trabalho? O mais trabalho é com malandro, é aquele que fica engolindo a gente. Ah, eu não é chato, quer dizer, chato eu sei que eu sou, que quer saber coisa, malandro, aquele que não sei de mim. Fale de mim aquilo que eu não sei, o que eu sei já. O Sérgio me fez pensar, também me refletir uma coisa. Nosso pensamento, ele é matéria, né? Ele está aí. Então, o nosso pensar também está contribuindo em todos os aspectos da natureza, quer dizer, que é estranho. Então, acho que se a gente for pensar na questão de trabalho, né, tem muita coisa que a gente está fazendo e está agindo uma questão constantemente. global, né? Tudo ali. Né? Quando a gente está estudando, é uma ocupação útil, né? Ouviram a Magé? Quando
a gente está? Estudando. Uma Quando eu li a ocupação. primeira vez o livro dos Espíritos, essa Fale mais lei do altinho. trabalho, quando eu li pela primeira vez, isso me causou uma coisa que toda ocupação útil ao trabalho. Isso parece que descortinou uma coisa que a gente tem uma ideia do trabalho, é aquele trabalho mesmo, material, né? E Quando eu tem a li isso, remuneração, eu falei, né? meu Deus do céu, olha aí, Então, que coisa interessante. Percebe? É. Amor e gostar. Tem que ampliar a noção do que é trabalho. Senão você não entende a lei. Senão você pensa que está dizendo do seu trabalho profissional apenas, né? Não. A coisa é muito mais profunda. E veja, é uma lei da natureza. A lei da natureza não mandou você ir para o seu trabalho profissional, né? Se bem que a lei da natureza faz você ter fome, necessidade de agasalho, portanto você precisa do dinheiro dentro da nossa sociedade, mas você precisa para fazer a troca. Que troca que você faz? Você presta um serviço e recebe um dinheiro, não é? Eu sempre comento com a Laine isso, o pessoal hoje em dia se entrega muito à ilusão do dinheiro. Mas não é o dinheiro, é a ação que você fez antes Lógico. que está te dando a possibilidade de comprar Sim. um tênis, por exemplo. Mas não é o dinheiro que está comprando tênis, é a tua ação anterior Exatamente. que você vai aplicar em outra coisa. Perceberam essa diferença? Então, é aquele serviço que eu prestei a alguém que precisava de alguma coisa, que está fazendo eu comprar o que eu quero. Por quê? Porque nós trocamos. Na Terra, aqui, o dinheiro, nota, ou moeda, o dinheiro virtual, tá certo? De cartão, etc., é uma coisa da atualidade, porque houve tempo que havia o tal do escambo. Então, você troca uma coisa pela outra coisa. Você produz isso e o outro produz aquilo. Eu preciso de arroz e você precisa de roupa e a gente troca, né? E houve tempo em que o sal era o elemento de troca, por ser algo mais raro, não se conhecia, etc. Começou a se usar o sal. Então você trocava alguma coisa que você produzia por sal, né? Então, e houve outras formas de troca também. Mas ainda a ideia do trabalho profissional, por mais que esteja não sendo pensada constantemente, mas é exatamente o que o Oswaldo disse. É troca. Eu presto um serviço numa empresa, ou seja lá onde for, e eu recebo o quê? O resultado daquele serviço. Ah, mas eu trabalho mais e ganho menos. Mas isso é uma coisa que você tem que negociar, certo? Então, a ideia básica, ela não desaparece. Se não houve uma negociação, se não houve um bom entendimento, um contrato com qualidade, isso é uma questão a ser acertada. Porque, na realidade, o trabalho profissional nada mais é do que eu presto serviço e recebo o resultado desse serviço para fazer o que eu quero. E aí que é a história de estar fora da lei, né? Algumas pessoas são contratadas para isso, fazem tipo um corpo mole ou uma coisa para não trabalhar, achando que vai receber, mas no fim fica desiludido internamente por estar assim. No fundo, eu sempre imagino um pouco disso. Então, por quê? Mas porque existe no ser humano sempre a ideia de driblar uma situação para você ter uma vantagem sem ter que cumprir sua parte. Isso faz parte ainda da Mas acho que pesa um pouquinho no fundo, né? Alguma hora pesa. Eu acho. Certo? Alguma hora pesa. Principalmente na hora em que for necessário pôr em prática as habilidades que teria desenvolvido se tivesse feito o trabalho bem feito. Não é isso? Então, quando você está executando qualquer tipo de trabalho profissional, por exemplo, você está desenvolvendo algumas habilidades. Se você usou de truque para resolver isso e não desenvolveu a habilidade, amanhã você vai precisar dela. E aí que a coisa começa a pesar, entendeu? Porque o outro passa na sua frente, né? Enfim, mas olha que coisa interessante. Então, a ideia, para mim, seria mais complicado ou não, é como o Edivaldo falou, está aqui nessa palavra útil. O que é útil? Porque para mim certas coisas são úteis e para vocês outras coisas são úteis e para alguém são outras coisas. Então, mas está na linha geral. O
que a pessoa entende que seja útil, é útil. Mas se eu fizer um trabalho contra a minha vontade, como obrigação, ele não é útil para mim. E eu me ponho como um objeto. Seria mais Não é ou menos útil isso. para você, mas pode ser útil para quem você Não, mas está. para o meu crescimento. Então aí que faz a diferença. Porque se você faz um trabalho, seja ele espiritual ou material, né? Uma ação de pensamento. Se eu digo, não, eu vou ter que fazer aquilo, se eu não fizer, não. Então eu carregando essas características, essas ideias ainda, para mim não é útil, que eu não senti bem, mas eu fiz. Agora para o outro pode ser útil, ou seja, o aproveitamento, eu não tive aproveitamento ali. Agora, não, eu vou fazer com o maior prazer, não importa se eu vou perder ou se eu vou ganhar, mas vou fazer com o maior carinho. Aí ele é útil, bem porque foi útil para o outro. Porque eu tenho que ver o benefício para mim, se eu estou em estado de expandir uma evolução dentro das leis naturais, enfim, todas as leis, e elas estão contidas em mim para o meu crescimento. Eu compreendendo nesse sentido. Tá, você está certo. Só eu raciocino assim. Bom, estou fazendo de má vontade. Tá? Estou fazendo de má vontade. Tá, eu não tiro proveito daquela atividade, enfim, daquele trabalho. Mas, por outro lado, eu estou aumentando em mim o descontentamento. Justo. Que uma hora isso tem que ser resolvido. Então, com o passar do tempo, como muitos dizem, nossa, naquele tempo eu era bobo, naquele tempo eu era não sei o quê. Todo tempo a gente é bobo, não presta atenção, não enxerga, não olha direito a coisa. Tá né? certo. Todo tempo a gente é Todo tempo a gente é bobo e é Por exemplo, assim, a história do bem e do mal. O que seria o contrário do trabalho? Não fazer aquele trabalho? Eu acho que aí que seria algo não útil. Então. Se ninguém fizesse, se nenhum espírito fizesse nada, entendeu? A ação eu acho que é o trabalho, né? Claro que. Aí Um abraço tem- ao trabalho, a andar no seu Então, trabalho. agora eu quero parar um pouquinho. Esse que é o X, para mim, da questão. De tudo que eu já li, reli, treli, já bilhões de vezes essa lei, eu entendo que a ação é que é o trabalho. Não precisa ser uma ação física, tá certo? Mas quando você faz o que você não gosta, faz o que você não gosta, faz o que você não gosta, você está fazendo uma ação espiritual de descontentamento, 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 descontentamento. Você pode produzir doença no corpo, você pode produzir um desgosto pela vida, pode acontecer um monte de coisas, mas é uma ação, está fazendo alguma coisa. Está provocando transformação. Que uma hora vai ter que chegar, então, essas duas palavras, ação e transformação. Ô Cristina, você lembra qual que é a definição da física de trabalho? É energia vezes, eu não lembro mais. Não tô Porque eu acho ótimo Tem essa definição uma que equação. ajuda bastante. Já fiz que fala assim, para se eu for subir uma escada, por exemplo, eu tenho que ter. É trabalho. Sempre aplicado você energia despende naquilo ali. energia e mais alguma coisa, eu não lembro mais. Foi boa lembrança, eu vou Vamos descobrir isso, lá. ou você passa para você descobrir, eu acrescento na lei, para a gente perceber como é que a ciência pensa em relação ao que seja trabalho. Porque a ciência não é um trabalho profissional, mas é o movimento. Então, para movimentar, você tem que ter força, você tem que ter energia. E você sempre produz movimento. É sempre energia, eu não lembro mais. Então, mas é por acoplada exemplo, com alguma outra. eu aplico uma força aqui, tá certo? Ela tem um quanto de energia e ela produz o trabalho. O que é o trabalho? É o deslocamento do objeto, tá certo? Então, ao deslocar, isso aqui chama trabalho para a ciência da física. Bom, vamos para frente, quem sabe se precisar a gente volta para trás. Então, o trabalho imposto ao ser humano é uma consequência da sua natureza corpórea, tornando-se uma expiação e um meio de aperfeiçoar sua inteligência. O trabalho imposto ao ser humano é uma consequência de sua natureza corpórea, tornando-se uma expiação e um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, ficaríamos na infância espiritual. Precisamos dele para nossa alimentação, segurança e bem-estar. Então, aqui em cima, o que está escrito aqui? Que o meu trabalho que é imposto é uma consequência da minha natureza corpórea. O que é imposto? Obrigatório. Obrigatório. Alguém nos obriga a trabalhar?
próprio A lei sistema, natural. a lei natural. Necessidade. Outra necessidade. Porque se você não trabalhar, você não come. Quer dizer, você pode ficar pendurado em alguém, mas... Bom, mas. Bom, é tudo bem, É, se a não gente trabalhar pensa, não pode né? tal, A gente né? pensa questão de Não pode todos. ser criança. E aqueles que, caso usa de má fé e prefere tirar dos outros e Bom, isso aonde aí. entra? Você espera um pouco que isso vem daqui a Vai pouco. chegar, vai Vai chegar. cair a bomba. Vai chegar. Então, Cris, mas por exemplo, ó, o trabalho é imposto ao ser humano por consequência da natureza corpórea. Aí eu tenho um trabalho, tirando a parte do trabalho do dia a dia nosso, vamos falar do trabalho espiritual. Quando aparece um trabalho para mim fazer e eu não aceito, eu não quero, mas ele tá lá, me impondo. Só tem você, tem que ser você e não tem mais ninguém para fazer, precisa ser feito. Tá, aí eu vou lá mesmo que sem muita vontade, eu vou fazer porque então só tem. Só que é tão verdadeiro isso que ele realmente é uma consequência da minha natureza corpórea. Porque eu começo a fazer e falo, puxa, mas isso aqui até que é legal, não é tão difícil. Achei que ia até arrancar um braço, não arrancou, entendeu? Meio que combina com a gente, mas inicialmente ele é imposto, eu concordo. Então, mas... Tá. Ele é imposto, mas por ser da minha natureza não fazer nada mal feito, então eu me empenho e faço ele. Torna-se uma expiação. O que é uma expiação? Então, isso aí também vem com... justamente o que é expiação? Expiação seria um pagamento de uma dívida, não é, né? É uma... Isso também não é uma prova, né? É uma prova. Expiação não seria aprender? Então, expiação é uma dificuldade que você tem que enfrentar. Não, uma defrontação assim, né? Que você vai defrontar. Por exemplo, um exemplo material. A semana atrasada, eu tinha dado um probleminha lá no veículo lá que eu trabalho lá, foi eu para consertar e eu pensei, vou ficar na boa e vou ficar tranquilo. Chegando aonde a gente fica, tinha várias pessoas. Como todos que estavam ali não trabalham com esse tipo de condução que eu trabalho, e eu sempre fico quieto, eles já logo apontaram eu para eles ficar e eu não gostei daquilo, mas tudo é uma ordem, tem que obedecer, né? Respirei e pensei, eu não posso chegar atrasado para ele. Mas vai dar certo que esse meio assim e tal. Fui lá. A princípio, Jogando na esperança de ganhar, no meio de perder. Daí eu fui lá, peguei essa condução aí, que né, cada um vai dizer e tal. Aí todo mundo, não, eu sei que trabalho de sair, sei que entende, isso é automático essas coisas. Aí peguei e tal, fui lá, peguei a condução e tal, aí fui tirando aquela coisa que eu não gostei, que ele ficar numa boa, se tornou melhor do que eu esperava. Aí fui lá e tal, eu não sei pra onde é que eu fui. Eu sei que rápido eu fui lá, um tempo que eu faço com 40 minutos, acho que eu trazia lá uns 90, 118 mil, coisa mais ou menos assim. Um tempo que eu fazia com 40 minutos, eu fiz com meia hora. Tudo sossegado e eu esperava chegar na minha casa pelo menos 20 para as 4 da tarde, cheguei e ficou tudo aquela maravilha. Aí eu respirei, tirando tudo aquilo que eu peguei naquele momento. Tinha acho que 10 pessoas, e nenhum trabalho desse tipo de condição, né? E o único que estava ali seria eu, né? E então, quer dizer, que eu tirei tudo aquilo. Então, quer dizer, que isso para mim me deu uma... E a gente não precisa ficar negativo na hora da positividade, né? Mas isso não é uma expiação. Uma expiação é uma dificuldade que você tem sempre. Não, isso. é algo. Então a gente fala assim, espiar seus erros. A gente entende espiar os erros como uma forma de pagamento, entre aspas. Então, mas não é. Não existe essa ideia de pagamento. É. Se você pensa em espiar os seus erros, quer dizer, aquilo que a maneira sua de pensar produz uma maneira de agir que sempre dá errado. O dar errado é a dificuldade que está sempre na sua vida. Você continua com a maneira de pensar, continua agindo daquela maneira, continua dando errado, e você é insatisfeito, ou triste, ou descontente, etc. Percebe? Então, Por então associar essa ideia de pagamento dele? Porque é a catolização do espiritismo. Por isso. Entendeu? É uma questão de... Existe no dicionário a palavra expiação? Lógico que existe. Eu até tinha olhado aqui que essa casa sempre tem um dicionário. Será que está lá naquela salinha um dicionário? Existe um dicionário. Vocês procuram em casa, vai. Então, a palavra expiação não tem nada a ver com pagar pecado. E sim tem a ver que aquilo é uma dificuldade que você tem na sua vida. Eu prefiro entender a palavra expiação como a necessidade de ajuste de rota. Você está fora da rota, quer dizer, você está pensando de um jeito que
está te trazendo dificuldades, mas você não percebe isso. Então sofre as dificuldades, até um dia perceber que não é os outros, não é Deus, não é etc. É a sua maneira de pensar. Entende? Então, isso daí, no caso do Sérgio, se vocês quiserem usar essas palavras que ficam meio que tradicionais, meio espírita, não são tão importantes, não tem importância alguma, mas todo mundo fala. Ele passou por uma prova e ele passou bem sucedido. Por quê? Porque ele foi pego para fazer uma coisa que não esperava, e aí ele tentou limpou parcialmente aquilo, fez, se sentiu bem e ficou bem. Então ele passou pela prova, tá certo? E a expiação seria uma constante dificuldade que você enfrenta, e essa constante dificuldade, ela está sustentada sobre uma maneira de pensar. E sempre se repete até que caia a sua ficha. Até que você mude a maneira de pensar. Entendeu? Então, por isso que eu entendo que a necessidade de um ajuste de rota. Engraçado, por que será que ele se interpreta de uma maneira tão... Porque a catalisação... Já falei, catalisação do espiritismo. Por quê? Porque boa parte das pessoas espíritas são remanescentes do catolicismo, traz uma estrutura de pensamento. Chega aqui, chega no espiritismo, pega as obras de Kardec e lê conforme o que já está na cabeça. Então você pode ver que fala de umbral, que é inferno, fala de pagar dívida, pagar pecado, fala de que você tem que sofrer bastante, tá certo? Você reencarnou para pagar os erros do passado, você fez isso, você paga isso, você fez aquilo, você paga aquilo. É toda uma linguagem católica, isso não é espírita. O dicionário também católico. Precisa pegar um dicionário mais Expiação. Purificação de crimes ou faltas cometidas. Sofrimento que compensa uma culpa. Penitência. Não, mas tá certo. Expiar. Reparar. Reparar crime, culpa. Cumprindo pena ou castigo. Pagar. Sofrer as consequências de algo mal feito ou errado. Não, tá aí. Purificar-se de crimes, pecados, etc. Tá certo, é exatamente isso. Não tem erro nenhum no que está escrito aí. Aí tá certo? Por mais que tenha uma tendência, mas a ideia, vocês percebem, é consertar uma coisa, é acertar, é responder por um erro que você fez, tá certo? É essa coisa. A expiação também eu acho que é uma necessidade para a nossa evolução. Mas não é uma necessidade que alguém... Ela nos leva a evoluir. Tá, só que você não precisa dela. Você fica nela enquanto está com o pensamento e não observa o pensamento. Por exemplo, do nosso tempo para frente, muita gente já vai desde da barriga da mãe começar a aprender que observe se os seus pensamentos estão lhe fazendo bem ou mal. Entendeu? Porque até a nossa geração, até a geração dos mais novos que estão aqui, é entendido que você tem aqueles pensamentos e são aqueles. É coisa que como se Deus te impôs aquilo e você tem que ficar com isso. E hoje já se fala e já se sabe que o pensamento é uma escolha. E o Espiritismo sempre ensinou isso, falando do livre-arbítrio, tá certo? Se você tem arbítrio para quê? Para ficar marcado. Ah, mas no princípio a gente pensa que é para agir. Depois você começa a raciocinar, mas antes de agir eu penso. Então, o arbítrio primeiro está no pensamento. Porque o arbítrio é hábito de liberdade. Lógico. Então, o que acontece? Acontece que cada vez mais as gerações novas vão já crescer com esse pensamento. Escolha um pensamento novo. Se esse está te fazendo mal, escolha outro. Ou seja, rapidamente as pessoas vão sair dessas situações de expiação, quer dizer, de viver com a consequência das suas escolhas que não funcionam para você, fruto do pensamento que não funcionou para você. Ah, mas para outra pessoa esse pensamento é bom, mas para você não é. Entendeu? Então, vamos ler de novo. O trabalho imposto ao ser humano é uma consequência da sua natureza corpórea. Quer dizer, eu posso não querer me mexer nem fazer nada. Se eu não quiser me mexer, nem trabalhar, nem nada, o que vai acontecer comigo? Você vai ficar estagnado. A gente tinha necessidade de fazer algo. O que vai acontecer comigo? Quando vier a tempestade, que vai andar de pouquinho. O
Vai acontecer que você vai ter uma expiação. O que vai acontecer comigo se eu não quiser me mexer pra nada? Não. Então, e aí o que vai acontecer? Estou na zona de conforto, vai acontecer o quê? Porque a própria Não lei. nada, caramba. Gente, você começa a ficar com as juntas sem funcionar, o corpo começa a ficar doente, eu não quero fazer nada, não é isso? Eu começo a ter problemas físicos, eu começo a não ter dinheiro para comprar as coisas que eu preciso, tenho que pedir para os outros, tá certo? Não é isso? O que vai acontecer comigo? Eu vou entrar num processo de decadência, não é isso? Essa decadência não é um sofrimento, não é uma coisa ruim? É. Então o que acontece? Torna-se uma expiação. Ela é fruto do quê? Da minha maneira de pensar. Não, eu não estou fazendo nada, eu já fiz, ou não sei o que, qualquer coisa. O modo da pessoa pensar, quer ver? Um modo de pensar que está dentro da nossa sociedade. Trabalho é para escravo. Trabalho é para gente menos. Tanto assim que fica todo mundo, contando dias e horas para a sua aposentadoria. Porque a hora que eu me aposentar não vou fazer mais nada. Perceberam? Este é um pensamento que está dentro da nossa sociedade. Eu tive um caso de contato com uma pessoa que não pensa assim. Estava com 85 anos, tipo a criança que eu encontrei lá na hora de pegar a comida no almoço. Então, é impressionante, a pessoa ativa. É muito. Então, aí você percebe que quando a pessoa, não importa a idade que ela tenha, se ela não tem esse tipo de pensamento e está sempre ativa, ela está mais jovem do que a idade. Não, tem gente de 40 anos. Do Então, outro lado, então tipo, eu- outro colega de 40 anos que já vai ter, eu tô aposentado, já tá fazendo plano, já tá tudo acabado. Quando eu aposentar, eu vou fazer tudo aquilo que eu gosto, produtivo, naturalmente. Então, aquilo do trabalho normal não me deixava fazer. Tá bom. Então, e eu estou conseguindo. Então, é assim. Mas não é deixar de fazer um trabalho, né? Trabalhar mais, trabalhar mais. Várias pessoas que aposentaram, falaram, "Bom, agora não vou fazer mais nada, não viveram mais que 2 anos. Com certeza. Mas isso eu já vi várias pessoas Se passando encarna por logo, isso. entendeu? Então as mulheres no geral, elas têm casa para cuidar, né? Sei lá o quê, né? Mas os homens saem do trabalho e às vezes eu vejo aquilo, é a coisa mais lamentável da minha vida, sabe? Então, você vê lá um monte de homens jogando dominó no canto lá, você já sabe, esses a vida tá curta. Na minha cidade não tem isso aí não. Vai morrer logo. Em todo lugar tem. Certo? Então, Eu achei interessante que aconteceu um caso assim. Lá na educação espírita tem várias mulheres. Consequentemente ficaram só meninas esse ano. E aí teve uma promoção numa loja lá da cidade, muito chique. E eu e a Laís estava passando na calçada, ela falou assim, olha mãe, a Ana Lívia, nós fomos lá cumprimentar ela para dar uma olhada na loja, tudo, que é só artigo de couro, muito chique. E ele ainda não paga, fomos lá. Aí, Felipe, é tudo bom? Tudo. Aí, mas pra mim, que ela estava lá vendo sapato também. Porque ela tem uma situação financeira muito melhor que as nossas. Aí que ela falou assim, tia Laine, você gostou de algum sapato? Olha ali, você sabe o que eu gostei? Eu gostei desse. Ai, tia Laine, mas é muito mais chique, esse aqui tá super na moda. Aí eu olhei aquele sapato cheio de taxinhas, né? Ai, Lívia, esse sapato é sapato da defesa, pra mim me defender de alguém. Eu acho que eu não gosto. é bom pra andar de metrô. Aí ela falou assim, tudo bem, vamos procurar algo então mais tia Laine, sem muito escândalo, né tia? Eu falei, isso, sem muito escândalo. Aí eu achei estranho, eu falei, por que ela tá me ajudando a procurar o sapato? Não me caiu a ficha, nem mim, nem da Laís, né? Aí eu falei assim, mas você não tá comprando também? Você não vai levar nenhum? Não, tia, eu estou trabalhando aqui. Ah, você tá trabalhando? Que legal, né? Então, eu posso te atender? Pode. Então eu quero algo assim. Aí foi que eu experimentei um monte de sapato. Aí ela falou assim, que roupa você vai usar com isso? Aí eu falava, ai tia, muito chique, hein? Então tá, então troca. E foi me atendeu assim de uma maneira muito legal, que eu achei ótimo, foi assim, que ela ia ser uma ótima vendedora realmente, porque ela é bem flexível, ela olhava na expressão do rosto. Aí ela falava assim, você não gostou, né?
trocava a cor. Aí falava assim, olha, se esse ficou apertado, a gente pode pôr uma numeração com o mesmo modelo. Ó, por fim acabei comprando 2 sapatos com Aí, saí de lá, a primeira coisa que a Laís falou, mãe, a Lívia trabalhando. Olha, Laís, qual o problema? Ela já tem 14 anos. Mãe, ela é filha de médicos, os pais dela são riquíssimos. Ela tem fazenda, ela tem cavalo. Laís, para. Pois é. Olha só, você pensa que quando você tiver 14 também não vai precisar trabalhar, bonita? Vai sim. Tem nada a ver com as postas. Quem conseguiu foi o pai e a mãe, não foi ela. Então, eu vivi uma situação assim, porque são pensamentos diversos, né? E na esquina da esquerda, assim, da minha, indo pra direita, na esquerda não importa, mas numa esquina, tem uma loja de presentes, artigos de louça, inox, enfim. E a mocinha neta do dono ali trabalha, o pai e a mãe dela e o senhor mais velho que é o dono, a filha e o genro, e essa é a filha da filha. Muito bem, neta do dono. Então eu estava no supermercado que é em frente e eu vi, por um acaso, a dona do supermercado combinando com essa menina, que é neta do dono da loja, para ela trabalhar de caixa em certos horários, para combinar o horário de escola com aquele horário, né? Daí eu combinei, eu até falei para ela, nossa, parabéns, entendeu? E aí, depois eu comentei com umas pessoas da família, e pessoas com outro pensamento já, né? Ah, que absurdo uma coisa dessa, então essa menina não precisa de ganhar dinheiro, pois ela tem recurso, o pai e a mãe trabalham lá e tem cabimento, ela tem que estudar e não sei o que lá mais, vocês perceberam? Então, leva para o lado assim, só trabalha se não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, percebeu? O pensamento era esse. Só vai desenvolver uma outra atividade se não tem dinheiro. Aí está trabalhando pro dinheiro, né? E onde se viu ela ter que tirar o tempo do estudo para ir por dinheiro. Eu falei assim, mas quem que falou que ela estuda o dia inteiro? Se ficar lá no computador, sei lá o que lá, à toa, certo? Pelo menos está desenvolvendo. Mas caixa de supermercado, perceberam? E qual? Então, foi bem legal a gente falar de tudo isso, porque todos esses preconceitos estão nas nossas cabeças. Entende? Então, sempre o trabalho é para quem não tem, é para quem está inferior, para quem é menos, ou seja, volta lá para trás na história, trabalho é para escravo. Então, no tempo da escravatura, os escravos trabalhavam. E os que são os donos, tá certo, das terras, eles não fazem nada. O homem ainda vai guerrear, vai para a política, sei lá o quê, e as mulheres ficavam plantadas, feito um vaso dentro de casa, nem trocava roupa, nem cuidava de criança, nem nada, não é? Então, e daí, quando desencarnou todo mundo, quem que está mais evoluído? Quem trabalhou. Vocês percebem? Então, a pessoa ganhava para trabalhar. Olha que coisa inacreditável, né? Para trabalhar mais. E essa mentalidade, ela ainda está aqui. Ela não desapareceu. Tanto que a pessoa não vê a hora de aposentar para não fazer nada. Ou seja, para desencarnar rápido. Vocês perceberam? Porque você se tornou inútil. A pessoa fica descontente, ela não percebe o grau de depressão em que ela entra e vai embora logo. E depois vai responder por isso. Não que alguém cobre, mas a própria pessoa vai um dia cair a ficha. Vocês entenderam? Então, é por isso que essa lei é muito legal. Porque ela está mexendo em estruturas de preconceitos, de conceitos que estão subliminarmente funcionando na nossa sociedade e que estão sempre nos desviando da rota. Perceberam? Então, trabalhar não é por causa do dinheiro. Trabalhar é para você ter uma outra atividade. É para você acrescentar alguma coisa nas suas habilidades, certo? Claro que o dinheiro é necessário e claro que a ideia sempre é de uma troca, então eu faço isso e recebo isso, tá certo? Então é muito justo. Eu sempre tive comigo, quando eu aposentasse, que eu pegasse um serviço mais, não vou dizer leve, que eu estivesse disponível em meus finais de semana para mim estar acompanhando palestra, reunião e
que eu não chegasse em horário corrido com a responsabilidade que eu tenho dentro da casa espírita. Sim. Portanto, aposentei, claro, né? Agora, então, a minha ideia até agora em julho, até dia 5 de julho, eu trabalho na firma. Depois eu vou sair, quer dizer, que se eu tiver que trabalhar até só na sexta, também tá bom demais. Eu poderia estar, como no dia de hoje, estar aqui, eu sei que amanhã não tem nada que fazer, ontem eu já fiquei fazer, morreu a história, né? Agora, se eu fosse ficar parado, do que eu ia me ocupar? Porque se talvez uma, duas ou três vezes, se eu pegar um livro ou um folheto, eu tiro algo que dá para mim me alimentar a qualidade de pensamento. Então, quer dizer, que no trabalho também se faz isso, e é até melhor. E o pior é que você tem 15 minutos para esse encontro mensal e mais 15 minutos para o curso de princípios que você faz. Então, tudo isso quer dizer que me enriquece, né? Trabalho. Já sobra meu tempinho para me pescar, sozinho. Pra dançar, né? Ô, Cristina, Sim. vale lembrar também que a remuneração do trabalho é uma coisa do capitalismo, né? Não é da lei natural. Entendi. A remuneração do trabalho é uma coisa do capitalismo e não da lei natural. Não necessariamente, porque sempre o trabalho tem sentido de troca. Você faz e recebe, porque você precisa e o outro precisa. A ideia do dinheiro é uma ideia de simplificação da troca. Porque primeiro você trocava sal, ou você trocava assim, você faz sapato e eu faço chapéu. Ah, mas peraí, sapato dá mais trabalho, gasta mais material do que fazer um chapéu. Então começa a encrenca em termos de paridade. E aí você começa a ter um elemento que seja um elemento neutro, o sal. Então, tanto de sal. Ah, mas o sapato vale mais sal do que o chapéu, vocês perceberam? E aí você vai chegando numa questão do dinheiro, algo neutro que tem um certo valor. E aí a interação social, ela vai estabelecer quanto que vale o que vale quanto. Mas Cristina... Mas se você desaparecer com o capitalismo, nós vamos ter que ter um elemento de troca. Sim, mas, por exemplo, existe o trabalho voluntário, que você não tem uma remuneração com relação a isso. Você não tem uma remuneração. O trabalho que você faz dentro da sua casa com o seu filho. Sim, sabe? sim, São coisas sim. assim que não dependem só Sim. dessa Tem a troca, né? Mas você Mas quando... isso são trabalhos. Mas quando você faz o trabalho para você, na sua casa, ou voluntário, é uma decisão sua de ocupar o seu tempo e você pode. Não é monetária, mas você tem uma compensação que é diferente com relação a isso. Mas quando você presta serviço para outro, você tem que ter um ponto de referência. Porque o seu trabalho, você não vive, você não é escravo. O escravo trabalha para o outro e fica por isso mesmo. E como a gente não é escravo, você tem necessidade da troca. O que eu preciso? Eu preciso de comprar alimentos, mas eu não produzo alimentos. Então o que eu faço? Eu vou trabalhar para ter um elemento neutro, tá certo? Que é o dinheiro, ou cadeira, ou aparelho, sei lá o que for, não importa, para que eu possa receber isso. Então eu troco o meu trabalho por aquele objeto, porque eu preciso do alimento. Entende? Isso nunca vai desaparecer, de algum jeito vai ficar. Por quê? Porque as necessidades são variadas e eu não posso suprir todas as minhas necessidades. Eu preciso de um computador, tá certo? E como é que eu faço? Eu não sei produzir um computador. Então, o que eu faço? Eu presto serviço num supermercado, eu ganho meu dinheiro e eu compro um computador. Vocês perceberam? A ideia de que possa se suprimir isso a longo prazo não existe. Senão haveria uma coisa você facilitaria muito que alguém aproveitasse dos outros, que foi o motivo pelo qual começou a aparecer dinheiro. Porque você tinha os espertos que trocavam uma coisa, digamos, de mais valor por uma de menos valor. Você chega lá pro índio, tá certo? Ah, onde que tem esse negócio dourado que você usa aí? Tá? E te leva um pentinho, um negocinho assim, lembra disso? Até eles acordarem, espera um pouco, né? Eles estão levando ouro e estão me dando espelhinho. Percebe? A própria sociedade europeia começou a se revoltar contra esse tipo de coisa. Por quê? E aí você começa a ter movimentos de consciência humana que você tem que ter um elemento que sirva de intermediário, que para nós é o dinheiro. Agora,
experiências sociais, sempre todas são válidas, experiências sociais, de você, por exemplo, diminuir a oferta de produtos, pouca coisa, só tem uma marca de sabonete, só tem uma marca enfim, tá certo? De sapato e tal. Elas acabam não funcionando, o ser humano é múltiplo, ele quer experiências novas, ele quer, gosta de variar, sabe? A necessidade da aventura, de mudar, de trocar, etc. Então, quebra. É lógico que nós temos que chegar no equilíbrio, né? Você tem o exagero no capitalismo e você tem o exagero nos pensamentos sociais. São justos, todos são justos. Tudo faz parte do ser humano, do processo evolutivo. Você tem que chegar no termo, né? Os que se bandeiam para a ideia do socialismo, a ideia de igualdade, etc., estão perfeitamente corretos nas suas lutas, até quando fazem guerras, estão corretos porque é a cabeça da pessoa. Mas acontece que não se impõe, porque quando você pega num grupo grande de sociedade, alguns estão prontos para viver uma experiência social, por exemplo, uma experiência de vilas, em pequenos grupos onde não havia dinheiro. Cada um faz o serviço e tal e coisa, tá certo? Muito bem. E aí, vai nascer alguém, vai aparecer alguém e já vem com outra ideia e começa a quebrar aquilo, começa a haver deturpação. Vocês percebem? Porque não estamos como sociedade maduros para esse tipo de coisa. Então o exagero de um lado está errado, o exagero do outro lado está errado. Você tem que chegar num termo. O termo é o meio do caminho para tudo, assim eu penso. Entendeu? Não estou impondo a minha ideia, estou dizendo como é que você provocou isso, eu estou indo. Não, eu concordo mas a única coisa que eu acho é assim, que o trabalho não é só esse. Não, mas aqui... A definição de trabalho é mais ampla. Mas a ideia, bota na anterior, a ideia básica aqui nossa é começar a entender isso. Então, útil é uma coisa genérica. Eu amarrei o sapato aqui, eu fiz o trabalho. Lógico. E vou dizer mais para vocês. Para mim, já depois de tantas vezes que eu estudei, eu não vejo essa diferença. Eu não vejo a diferença entre trabalho material e trabalho espiritual. Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Mas por que Kardec colocou assim? Porque no tempo de Kardec, a separação entre matéria e espírito era muito grande. A cabeça ainda era essa. Havia sim, isso é material, isso é espiritual. Vocês percebem? Mas já estudando, já com a consciência que nós temos e tal, até porque você sabe, hoje, matéria assim não existe. Isso aqui é agregação de energia que eu, espírito, fiz. Certo? Então, só existe uma matéria muito sutil que é fluídica. E ela é densa sim porque nós agregamos essa matéria. Então, o que existe? Se existe átomo, tem espírito, tem o elemento espiritual, o espírito, como queiram falar. Se existe partícula, tem. Se grama, capim, bicho, etc. Então, tudo é espiritual. Mas então, até porque, na época, o trabalho era material. Ele trouxe esse outro conceito, que o trabalho também é espiritual. Não, Kardec não trouxe esse conceito. Já existia muito antes de Kardec. Não é novo na sociedade, não é novo. O espiritismo não renovou com a ideia de trabalho espiritual. Isso sempre existiu. Certo? Mas a ideia é diferente. O foco diferente. Mas a ideia não é nova. Por exemplo, se a gente pensar o espiritual e o material, se o meu espírito deixar o meu corpo ali parado, o meu corpo não fez nada. Então, por isso que eu chego a essa conclusão. Eu acho que era bom você ficar esse ventilador, está muito quente. Nós estamos com coisa. Bom, volta naquela terceira. É que esquentou as cabeças. Então tá. Nós estamos trabalhando muito aqui, já estamos Mas se for parar Trabalhando a mente. Se for parar para esses outros trabalhos dos órgãos internos, então, não são remunerados? Então, olha que interessante. Tanto que vai, o pensamento, gestão, circulação. Ô Cristina, só uma ilustração. Agora, você falando, a gente conversando, todo mundo, para mim assim ficou muito claro e legal a gente perceber uma coisa que eu me via cega até então, porque eu
fono para crianças, né? E nós vamos em 4 professoras. E a gente sempre vai com essa... Eu vejo assim que é um fruto dessa crença. Que a gente vai assim... Ai, a gente adora trabalhar, somos professores com boa vontade, realmente gostamos do que fazemos, mas a gente vai na segunda-feira e de repente terça, de repente quinta, com a mesma fala, ai, bem que podia ficar em casa, ai, hoje, olha, essa chuvinha, não sei o que, ai, tá tão calor, se eu pudesse ficar em casa. Aí quando chega o sábado e domingo, outro dia uma delas, a gente foi numa dança no sábado, ela falou, então, mas pensando bem, de segunda a sexta não é melhor? Porque não era... Eu falei, e é, Natália, porque chega o sábado a gente fica à toa. Mas aí eu falo, mas Deus, não era esse à toa que eu queria, preciso ir em algum lugar trabalhar. E outra história. Isso é uma ocupação útil divertida. Dias e organizações do calendário são feitos justamente para ficar esse vazio um pouco, né? Porque dia são só dias, né? Chega no final do ano, por exemplo, é 31 de dezembro, parece que vai acabar tudo, né? Então vamos fechar aqui, olha lá. O trabalho imposto. Imposto pelo quê? Pelas necessidades. Certo? Agora a gente não está mais falando de escravo, se bem que ainda existe trabalho escravo no mundo. Né? Então, mas é imposto pela necessidade, imposto pela necessidade de qualquer tipo. Eu acho que é a lei, né? Esse trabalho imposto é a própria lei. Então, mas E quando não tem como... Mas quando você compreende ele não é imposto. Sim, então. Porque Entendeu? ele é a própria lei. Ele é a própria lei. Mas quando, tipo assim, ai, nossa, tenho que ir trabalhar porque senão não tenho pão para comer em casa, então o trabalho está sendo imposto. Não é que alguém impôs, é a sua necessidade que impôs. Então, esse trabalho imposto faz parte da natureza, porque se a natureza não precisasse de alimento, também não fazia nada. Percebe? A gente ficaria parado na zona de conforto, ficaríamos tipo assim, inútil mesmo, né? Nós somos inúteis. Por quê? Porque você não está vendo necessidade. Mas quando há, então você corre atrás, seja lá de que tipo de coisa for. Né? E aí, como você como o trabalho está imposto, ele se torna uma expiação que você está fazendo não porque você gosta, mas porque você precisa. Perceberam? E obviamente torna-se um meio de aperfeiçoar a inteligência, porque de qualquer modo você está fazendo. E fazendo tem algum tipo de consequência. E depois vai chegar, puxa, tá vendo? Foi legal. Entenderam? Que é a maior remuneração possível. E mesmo um trabalho que fosse profissional ou que fosse doméstico, não importa o que fosse involuntário, que você está fazendo por uma necessidade, né? Então tem um doente na sua família, não tem ninguém para cuidar, você não está a fim de cuidar, mas não tem outro jeito, porque até você não tem dinheiro para pôr essa pessoa no hospital ou em algum lugar. Então você vai cuidar. Então é um trabalho imposto, é um trabalhão, tá? Imposto pela natureza corpórea. Tem a pessoa doente, e aí é uma expiação para você. Aquilo é um transtorno diário. Mas depois que resolver a situação e tudo acabar, você vai perceber quanto que você desenvolveu de capacidades tuas para poder fazer o que você tinha que fazer normalmente e mais aquilo. Desenvolveu habilidades. E vindo aqui embaixo, sem o trabalho, ficaríamos na infância espiritual. Quer dizer, você não progride, não desenvolve habilidades, nem conhecimentos, nem experiências, nem nada. Precisamos dele para a nossa alimentação, segurança e bem-estar. Tem uma frase, não lembro agora de quem, né? Trabalhe no que você ama e você nunca vai precisar trabalhar, né? Então... Porque quando a gente ama o que faz, olha o preconceito que está na nossa cabeça. Porque é preconceito. A ideia do trabalho ainda é entendida muito errado. Então, quando eu amo o que eu faço, ele não é mais trabalho. Ele é um prazer. É prazer. Entendeu? Mas, percebeu? Aí, isso está sustentado na ideia de que o trabalho é uma coisa pesada, que é só para quem precisa e que se eu puder me livrar dele, eu me livro. Tanto que você confronta coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não há o prazer não é antônimo de trabalho. Não tem nada a ver, mas a gente usa assim.
altão, Tem um empresário de lado. Vamos, ele tem espírito. E ele conversa com os funcionários, faz tempo lá que ele falou. Chamou os funcionários e perguntou para eles assim: se vocês ganhassem um grande dinheiro, se vocês trabalhassem dentro, o que vocês vão fazer? Perguntou para os funcionários. Ele falou assim: eu se eu ganhasse na loteria, se eu tivesse muito dinheiro, eu ia viajar, conhecer o mundo, conhecer o Brasil. Cada um queria fazer uma coisa. Cada um queria fazer uma coisa. Aí ele falou assim: chega de trabalhar, já sofri muito com escravo, eu não quero mais trabalhar, eu só quero ganhar dinheiro e fazer tudo que eu tenho vontade. Ele virou e falou assim: por isso que vocês vão ficar todos pobres. Ninguém falou, eu vou continuar trabalhando. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Aqui eu aprendi quer dizer, é um exemplo de vida que sempre eu conto isso e acho super interessante de contar. Então, vocês devem conhecer a família da Lela aqui, se conhecem, não sei se vocês não conhecem. Então, obviamente o pai da Lela, que já desencarnou recentemente, é seu Américo. Seu Américo. Então, um homem proprietário de fazendas, etc. E daí quando o filho chegava assim, 18 anos, sempre estudaram, todos foram para a escola, tal. Com 18 anos, ele chegava para cada filho e dava assim, por exemplo, sei lá, eu te dou meia dúzia de boi. Com essas meia dúzias de boi aqui, você pode fazer isso. Dava sugestões, escolhe o que você quer fazer, né? Se não souber como fazer, eu te ensino e você vai fazer. A partir de então, este é o seu patrimônio. Você vai viver disso. Entendeu? Então, para cada filho, ele deu aquilo, um escolheu fazer isso, outro escolheu fazer aquilo, outro escolheu fazer aquilo, e dos 18 anos em diante, a responsabilidade de suprir a própria vida era do indivíduo, do filho, sendo que o pai tem inúmeras fazendas, uma delas está lá em Tambaú, aquela fazenda, como é que chama ali? Esqueci. Eu já estive naquela fazenda. Vocês estão entendendo? Olha que exemplo legal. Hoje a Lela é proprietária de silos lá em Leme. Ela tinha os silos aqui no caminho para Vargem, tá certo? Depois, entre ela e o irmão, eles foram indo se associar, construir os silos. O pai nunca deu mais um tostão, nada, entendeu? E aí os dois construíram os silos aqui, depois o irmão ficou aqui, ela está lá em Leme trabalhando. Sendo que, mesmo antes, depois de 18 anos, você entrou na faculdade, fez artes, foi professora de artes há muito tempo, mas precisa, uma filha de fazendeiro, devia ser criada feita uma bonequinha, nada disso. Uma pessoa comum, participando da vida normal, sabe? Eu estive, durante muito tempo, fui hospedada na casa deles enquanto eu vinha para trabalhos em São João, e deu para ver perfeitamente a simplicidade da alimentação, a simplicidade dos móveis, do modo de viver e tudo mais. Nada, não é por questão de unha de fome, não, certo? É questão que não importa, você tem que ter equilíbrio, as coisas não é desse jeito que vocês estão pensando. Eu aprendi, por exemplo, na casa da Lela a fazer um macarrão espetacular. Você cozinha um macarrão, em vez de você pôr molho, você pica bastante tomate e corta o queijo nos quadradinhos assim, só dá uma passadinha assim no fogo rápido, joga aquele tomate cortadinho temperado, né? Com sal só, e o queijinho assim. Nossa, sabe? Uma coisa simples. Tudo que eu comi lá foi simples e muito assim, natural. Então, a vida é assim. Sabe, eu quando eu tinha uns 12, 13 anos, a gente tinha duas primas e mais um amiguinho que saía sempre junto. Combinava de fazer alguma coisa junto. E no domingo nós combinamos de eles umas 5 meninas, eu não sei se a gente ia na casa, não sei o que a gente ia fazer. Então nós reunimos na casa de uma que era mais rica, a prima rica. Chegando lá, ela não podia sair ainda, porque ela não tinha acabado de limpar o quarto dela, nem arrumar, nem guardar as roupas. Aí a mãe de uma das meninas falou assim, mas precisa isso? Percebeu? A minha prima falou assim, como?
Se ela não souber fazer, ela não vai saber mandar, ela não vai saber cuidar. Ele tem que primeiro cuidar de si, tem que, lógico, ficar certo. Olha, trabalho, certo? Moinhos, né? Usando o trabalho do vento. Dragões. A civilização obriga o ser humano a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Certo? Enquanto vivia no campo, lá era facinho, né? Tem um princípio que fala assim, se a gente só tivesse 2 mudas de roupa, não tinha problema. Porque você lava uma e usa outra. Mas a gente não olha para assim, aquele guarda-roupa cheio e fala, ai, não tenho roupa pra roupa. Senão a gente estaria ainda lá na caverna, né? É, com certeza. Então isso não é ruim. Não está vendo uma crítica aqui, não. Tira o pensamento de crítica. É obviamente. Os vínculos sociais não Lógico, melhoram as coisas. obviamente que aumenta as necessidades. Nós não estamos mais nas cavernas. Certo? Então, e daí? Daí que você se vire para aprender, para poder suprir isso. E se você se vira, você ganha habilidade, você ganha experiência, você ganha maturação. Percebe? Se continuasse vivendo lá nas cavernas, nós continuávamos. Só para descontrair isso. Naquela época das cavernas não tinha trabalho, né? Todo dia era domingo. Sequência. Extinção dos dinossauros, era churrasquinho. Seguindo. Então, tudo trabalha na natureza. No trabalho dos animais, objetivos, cuidados da conservação são também agentes colaboradores dos desígnios do Criador. Para os seres humanos, o objetivo do trabalho é duplo: conservação do corpo e desenvolvimento do pensamento. Certo? Muito bem. Tudo trabalha na natureza. Tudo é tudo. Tá certo? Então você tem partículas atômicas que formam as subpartículas que formam as partículas que formam o átomo, tudo em movimento, tudo em movimento, tudo em movimento, tudo mudando constantemente, tá certo? Você tem ventos movimentando, água movimentando, você tem a terra movimentando no seu interior. Como é que eu sei? Porque tem tsunamis, tem terremotos, tem vulcões, tá certo? Tudo está em atividade, porque tudo é feito por espíritos. E a ação é o natural dos espíritos, e da ação vem a transformação, que foram as 2 palavras-chave que apareceram aqui, certo? No começo. Então, a transformação é feita pela ação. E tudo são espíritos em ação, certo? Por menos que se compreenda isso. Aí você evolui e você vai chegar nos animais. Então, o animal trabalha? Sim. O animal cuida, ele procura o alimento, ele enterra suas fezes, ele vai fazendo um monte de atividades. Se fosse mosquitinho, abelhinha, não sei o que lá mais, leva o pólen, poliniza as flores, tira os insetos e certas aves. Você não tem mais um monte de plantas nascendo, porque eles são os responsáveis por esse processo todo, né? E daí eles estão objetivando a sua própria conservação. A lei da conservação é uma lei também natural, ela está dentro da criatura. Ele quer viver, ele quer fazer tudo para não morrer, e com isso ele trabalha. Muito bem, mas estão colaborando com os desígnios do Criador. Desígnios do Criador significa manutenção da vida sobre o planeta. Certo? É uma forma de falar desígnios do Criador, porque na verdade, se é preciso encarnar para evoluir, então tudo que conserve a vida está obedecendo essa lei, né? Agora, os seres humanos objetivam duplamente: conservar o corpo, obviamente, e desenvolver o pensamento. Mas eu não estou nem pensando em desenvolver o pensamento, mas está desenvolvendo, queira ou não queira. E não quer dizer que está desenvolvendo para melhor. Está desenvolvendo. Porque nós já queremos assim, tá certo? Que desenvolva para melhor. Não sei, está desenvolvendo. Todo desenvolvimento é desenvolvimento. Igual a gente muitas vezes olha com preconceito: a sociedade aumenta o trabalho.
olha essa sociedade que vem. Não, senhor, não, senhor. A Kardec não está fazendo crítica, não. Ele só está mostrando que é uma realidade. Seguindo. A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Olha que sabedoria. É menos material nos mundos mais aperfeiçoados. Espíritos elevados jamais permanecem ativos. A ociosidade seria um suplício. Perceberam que interessante? Não associem atividade com agitação. Agitação é uma coisa, atividade é outra coisa. Nos tempos atuais, há muito desvio de entendimento em relação a esse assunto, agitação e atividade. Então a pessoa fica, corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá. Na verdade não está fazendo nada. Sabe? Não tem uma ordem, não tem um objetivo, não tem uma finalidade. Só está correndo. Nossa, fiz 30 coisas durante o dia. Quais? Bom, sabe? Não fez. Você correu. É que entra no fluxo das outras Isso, pessoas. é impressionante. Sai de casa, já sai numa certa velocidade, mas vai para Sem onde? parar por- Entendeu? perguntar por quê. Pega o carro e já sai numa certa velocidade, vai para onde? Vai estar atrasado? Não, e por que está correndo? Por que não curte sabe? Então, não, eu tenho que ir lá pegar aquela cadeira e pôr, tá, mas precisa ser agora? Ah, mas depois eu esqueci, corre lá, pega a cadeira, põe no lugar, volta aqui, então você já parou o que estava fazendo, vocês percebem? É um atropelo. Esse atropelo não é atividade. Exatamente quando a gente está tomando café, mas você nem está vendo que está tomando café, você já está pensando no que você vai fazer Então, dali a pouco. Agora você chegou onde eu queria. É. O atropelo, a agitação, estimulam uma coisa que na nossa sociedade é tipo que é? Epidemia, que é a ansiedade. Então você já levanta pensando no que vai comer e come pensando no que vai fazer, onde vai, e vai pensando depois como é que será, e depois você já está pensando no amanhã, então nunca você está aqui. Ou seja, não está produzindo. Está assim, agitado e nessa confusão e no processo de ansiedade. Tá bom, depois de tudo isso, fica doente, tem que ir no médico, gasta dinheiro, ele tem que trabalhar mais, tem que pagar isso. Você está entendendo? Uma série de coisas vem assim porque a vida é sempre sábia e tudo vai indo, em alguma hora dá certo. Mas não é. A gente não tem que pensar que eu tenho que errar para acertar. Né? Até falamos isso ontem, isso é um absurdo ficar pensando que precisa ter o erro para ter o acerto. Não, quando a gente erra é porque não percebeu. E aí você tem que, né, dar um jeito. Mas o objetivo é você agir de uma outra maneira. Então pensa como é que está a sua vida. Se ela está só na base da agitação ou se ela realmente está na base de atividades. E se você está tirando proveito disso, porque a agitação leva à ansiedade. E a ansiedade, ela atrapalha todo o proveito que você possa ter das suas atividades, né? Certas mas não, então, depende, tem pessoas que se alimentam muito rápido ou são muito magras, tem pessoas que se alimentam muito rápido e engordam, isso é cada um, entendeu? É que a ansiedade, ela vai enchendo a pessoa de químicas complicadas que você tenha alterações, né? Isso. Não sei se tem a ver com o assunto, né? Mas me ocorreu alguma coisa assim. Às vezes eu vou, em tal dia eu tenho que fazer tal coisa. Daí eu saio para fazer essa coisa. E às vezes era assim, comprar um sapato, um casaco e pagar uma conta. São 3 coisas que eu conseguiria fazer em 1 hora. E eu levo a tarde inteira, tipo, da 1 às 4 da tarde, para fazer só essas 3 coisas. E chego em casa numa canseira terrível. Claro. E eu não entendo se de semana eu sou capaz de pagar conta no banco, fazer mercado por telefone, mais fácil, chegar a guardar compra, fazer os estudos que eu tenho que fazer e tudo encaixa certinho. Fora o trabalho profissional. Isso. E naquela tarde que eu tirei só para fazer essas coisas, eu até comentei com o Oswaldo, não rendeu e eu estou me sentindo um caco, parece que eu carreguei pedras. E a única coisa que eu fiz foi ir em tal loja, pegar tal casaco, entrar na fila para pagar o casaco, sair de lá.
Aí eu imaginei o seguinte, será que é porque eu fiz uma coisa que eu não gostava? Sei lá, ou se a energia que tudo isso gerou não foi muito boa. Eu me senti assim, sem energia, não aconteceu nada ruim, não teve discussão. Eu entendo assim. Agora, se alguém quiser contribuir, né? Eu entendo da seguinte maneira. Você levanta, mais ou menos que eu sei, porque já até estive na casa dela, então, ela levanta, é aquela coisa rápida, toma o café da manhã, arruma tudo, você vai para o trabalho. Ficou o dia inteiro lá, tá certo? Volta à noite, rápido, vamos comer alguma coisa, vai para o centro, ou vai fazer os estudos em casa. Muito bem. Então você tem objetivos, né? Então você se programa internamente para que, então hora eu faça isso, então hora eu faça isso, então hora eu faça aquilo, e tudo dá certo e tudo fica bem. Às vezes dá umas perturbações, porque, né, normal, mas enfim, vai administrando. Quando você não tem essa rotina, a sua mente não tem objetivo. Mas tinha que fazer 3 coisas. Tudo bem, essas 3 coisas, elas ficam diluídas num tempo. Então você não vai com foco. Quando você não vai com foco, você não tem proteção. Quando, entendeu? Autoproteção que se estabelece quando você, sem pensar, se desliga de qualquer tipo de coisa para que aquilo que precisa ser feito tenha que ser feito. Então, eu já levanto, já tomei banho, já arrumei as coisas, etc. Botei a roupa na máquina, e vou para o trabalho. Então, você tem um foco. Então, você está como que protegida pela sua atitude. E quando não é isto, a gente abre a quarta, você se desprotege da sua atitude, aí você absorve tudo que é energia dos ambientes onde você esteja. Além de facilitar interferências e tudo mais. A ideia o fato de chegar em casa e esgotada, cansada e tipo assim, que a gente fala no caco, é um sinal evidente que você absorveu energias que não eram para ser absorvidas e que levaram energias tuas que não eram para ser levadas, por causa da falta de foco. Então, se você tiver, hoje não é dia de trabalho, ou enfim, no fim de semana, e eu vou lá naquele lugar, que eu vou olhar aquele vasinho e ver se eu gosto dele. Então, você vai e faz isso. Depois que você fez isso, aí você está livre. Mas é diferente de você ficar andando no meio de gente, entra em loja, sai de faz não sei o quê, e tá recebendo e sendo. Esse para mim é um problema constante. Eu não consigo. Não é viver em escudo protetor, porque a gente se isola, mas é desconfiar que onde quer que você esteja, vai estar. Vou dar um exemplo muito interessante, extremamente interessante, que me aconteceu na minha última viagem, que não foi para São João, né? Eu viajo 2 vezes por mês. Então, eu fiz trabalhos em duas cidades. Tudo bem, saí bem, fui bem recebida, não aconteceu nada, tá. Fiquei contente, comecei um curso de princípios numa outra cidade onde eu nunca tinha ido, tinha bastante gente, enfim, sempre você sabe que não importa, mas tudo saiu legal, saí bem, me trataram bem e não percebi nada. Não fiquei eufórica, que agora já não fico mais, porque primeiro ficava lá naquele negócio de energia assim, e chamando todo mundo, né? Agora já, calma. Mas saí um tanto distraída. Porque como tudo correu bem, relaxou. Sempre me levaram até outra cidade, peguei o ônibus, até lá estava tudo bem. Dormi uma boa parte da viagem. Quando eu cheguei, eu percebi que eu não estava muito legal. Eu não gosto muito de dormir em ônibus, porque parece que se absorve coisa que não devia. Ônibus assim, cheio de gente, entra um, sai outro, sabe? Fica coisas ali. Mas, às vezes eu estou cansada e durmo. Tipo, na viagem de São Paulo para cá, eu dormi e não fiz problema nenhum. Mas também eu já estava mais esperta. Quando eu cheguei na rodovia, é quase uma constante para mim. Então você desce no terminal, sobe as escadas rolantes
né? Um pátio, uma área, e tem um corredor que vai para lá no fim você tem a subida para o metrô. Bom, muito bem. Geralmente naquele pedaço eu venho correndo, né? Quero ir embora. Então eu sempre carregando a malinha, por mais que ela tenha a rodinha tá pesada, sempre naquele pedaço começa a me acontecer uma coisa, parece que começa a apertar aqui, apertar aqui, apertar aqui. Aí eu tenho que calma, entendeu? Aí eu diminuo um pouco o passo e venho observando. Mas nesse dia eu tive isso de uma forma muito mais forte, mas muito mais forte, sabe? Não é medo, é que nem se apertasse. É como se apertasse, a cabeça está funcionando, as pernas estão andando, está tudo funcionando, mas aqui parece que começa a apertar aqui. E eu botei a mão assim, sabe? Parece que precisa esquentar, eu não sei o que fazer. Aí fui respirando, tal. Cheguei, peguei o metrô, cheguei na minha casa, aquilo voltou. Gente, eu não conseguia parar com aquilo, eu tomei um banho quente para ver se acontecia, fiz um monte de coisas, eu fiquei 2h30 com aquilo. No meio do caminho, eu falei, mas no meio dessas 2 horas, o que é isso? Certo? O que é isso? Aí, de tanto que eu busquei, pedi e fiz e tomei atitude, começou a cair a ficha para mim. Energia pesada. Você está lotado de energia pesada. E como é que eu descobri isso? Sem reparar, eu notei que o estômago estava que nem inchado assim. Mas o que é isso? Eu não tinha comido nem nada, tinha comido 5 horas da tarde lá, 2 pedaços de bolo no suco, entendeu? Então o estômago estava alto assim, eu já tinha até tomado banho, se fosse gás, tinha eliminado, porque a gente sentado muitas horas, de pé e sentado, sempre tem. Então, bom, aí caiu a ficha. Aí eu comecei a massagear assim e tentar pôr pra fora, como se eu tossisse. Aí começou a tossir, começou tipo a rotar, e aquilo foi saindo, entendeu? Saindo o quê? Não sei. Aí tem umas plantas lá perto, um terracinho que eu fiquei lá perto das plantas, porque os gatos ficam em volta, coitados, iam receber aquele negócio. Então, aí eu fiquei pensando assim, bom, tudo bem que tem a agitação, tem o peso da malinha, tem tudo. E a gente tem um tanto de ansiedade, um tanto de pressa, um tanto de estresse, tudo isso pode dar essa coisa assim, né? Mas, e o resto? E o descuido? Perceberam? E o descuido? Por quê? Porque evidentemente, né? Eu estou saindo da minha casa, estou levando ideias, não sou alvo vítima nem coisa nenhuma, não é isso, mas a gente tem que estar mais protegido. E eu realmente confesso que eu estive assim, sabe, sem nenhum tipo de pensamento de cuidados, de proteção, sem nenhum tipo de coisa assim, não é ficar rezando, não estou falando nisso, é uma questão assim de postura, tá certo? Eu fiquei meio que largada assim, porque foi tudo bem, eu estava cansada e, enfim, sabe, descuidei. E aquilo, durante a semana inteira eu fiquei examinando que raio de coisa que eu estou fazendo comigo, porque se eu provoco coisas falando, mais um motivo pelo qual eu preciso de me cuidar mais. Vocês entenderam? Então, pode ter alguma coisa física ou não tem, isso não é de menos, tá certo? Porque tudo físico, problemas físicos todo mundo tem, todo mundo, e é fruto das nossas complicações. Mas, aquela coisa, e aí conforme eu fui fazendo esse processo, isso aqui foi sumindo, aquela coisa inchada, certo? Que estava assim, que você percebe que tinha energia ali que tinha que sair. Então, tá aí, tá, o exemplo tá aí, né? Então, eu até, foi bom ter lembrado que eu já tinha esquecido, por quê? Porque eu comecei durante a semana a ficar mais atenta, aí eu ficava, olha como é que eu tô andando, olha como é que eu tô pensando, porque o que eu tô pensando sempre eu sei, mas essa coisa de me proteger, tá certo? De criar um nível de